Um segundo de silêncio. E então, um avião em chamas, vidas esmagadas contra um muro de concreto. 29 de dezembro de 2024. Coreia do Sul. Aeroporto de Muan. O voo partiu de Bangkok, mas seu fim parecia inferno. O Boeing 737-800 da Jeju Air não conseguiu acionar o trem de pouso dianteiro durante a aterrissagem, caindo sobre a fuselagem e colidindo com um muro de concreto. Dos 181 a bordo, apenas 2 sobreviveram. O que aconteceu? Este desastre foi causado por uma falha técnica, ou por anos de negligência acumulada e avisos encobertos. Como a segurança de voo pôde ser tão facilmente violada? Por que as falhas de sistema, alertadas anos antes, não foram corrigidas? Este não foi um acidente comum, foi o resultado trágico de uma podridão sistêmica. As vítimas não eram apenas passageiros, foram vítimas do silêncio burocrático. Estamos desvendando a verdade, não foi o voo que caiu, foi a confiança. Aqui, não estamos apenas contando os fatos, investigamos as verdades ocultas nos bastidores, os detalhes ignorados e os erros sistêmicos que levam a grandes tragédias. Para descobrir todos os detalhes deste terrível acidente e as perguntas que ficaram sem resposta, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Suas opiniões são importantes para nós. Participe da discussão nos comentários. 29 de dezembro de 2024. Eram os últimos dias do ano. Para alguns, um dia cheio da emoção de um novo começo, para outros, do consolo de se reunir com seus entes queridos. Uma viagem partindo do sopro barulhento e quente de Bangkok em direção às terras frescas da Coreia do Sul. O Boeing 737-800 da Jeju Air, com seus 176 passageiros e 5 tripulantes, flutuava entre as nuvens como uma cápsula cheia de esperanças. Tudo parecia normal. Até normal demais. A voz calma dos pilotos experientes, os sorrisos treinados das comissárias de bordo e o zumbido monótono dos motores. Tudo isso nutria aquele sentimento familiar de confiança criado pelo meio de transporte considerado o mais seguro da era moderna. Era a harmonia impecável de um mecanismo que voava pela mesma rota há anos, repetindo o mesmo pouso e decolagem milhares de vezes. Mas ninguém sabia que essa harmonia era, na verdade, a última canção de um sistema que rachava por dentro há anos. Ninguém sabia que seus destinos haviam sido selados muito antes de decolarem de Bangkok, por decisões erradas tomadas décadas antes, por avisos ignorados e pela irresponsabilidade de um punhado de pessoas. Naquele momento, cada pessoa dentro da cabine vivia em seu próprio pequeno mundo. O jovem estudante, olhando o mar de nuvens pela janela, talvez sonhasse com as férias que o aguardavam. O pai, voltando de uma viagem de negócios, pensava nos presentes que comprara para os filhos. O casal de idosos, cochilando encostados um no outro, talvez relembrasse os momentos que passaram juntos por toda a vida. Cada respiração, cada pensamento, cada batida do coração continuava em um fluxo tranquilo, inconsciente da terrível tempestade que estava prestes a explodir. Eles não sabiam que o pássaro de ferro gigante em que voavam estava, na verdade, ferido. Este avião, que havia sofrido danos graves em um de seus motores após colidir com um bando de pássaros 2 anos antes, em 2022, tinha sido reparado no papel, mas ainda carregava aquela ferida profunda em sua alma. O reparo cosmético conseguiu esconder os arranhões na superfície, mas nenhum relatório poderia encobrir a fadiga do metal, a fraqueza estrutural criada por aquela colisão. Este era o primeiro elo fraco da corrente. E uma corrente está destinada a quebrar em seu elo mais fraco. À medida que o fim da viagem se aproximava, as luzes do Aeroporto Internacional de Muan começaram a aparecer no horizonte. Uma agradável agitação surgiu entre os passageiros. Os cintos foram afivelados, os assentos endireitados. Todos sentiam o alívio de pisar em terra firme em poucos minutos. Os pilotos faziam os preparativos finais para o pouso, realizando as comunicações de rotina com a torre. Tudo estava de acordo com o plano. Todos os indicadores estavam verdes. Mas havia uma verdade que não se refletia em um painel de instrumentos. O perigo que os esperava lá embaixo, no final da pista. Em 1999, as organizações de aviação internacionais enviaram uma recomendação a todos os aeroportos do mundo. As antenas de localização e outros equipamentos no final da pista de pouso deveriam ser feitos de materiais frangíveis, que pudessem quebrar facilmente para minimizar o impacto de um avião em um possível acidente.
Era uma medida vital para garantir que, caso uma aeronave saísse da pista, ela atingisse um obstáculo leve que absorveria energia, e não uma barreira mortal. A administração do aeroporto de Muan, em vez de ouvir essa recomendação, fez exatamente o oposto. Em 2003, naquele ponto estratégico, foi construído um muro de concreto sólido, com 26 centímetros de espessura. Uma barreira construída não para parar um avião, mas como se fosse para resistir um ataque de tanque. E não satisfeitos com isso, em 2020, reforçaram ainda mais o muro com estruturas de aço adicionais. Eles chamavam isso de segurança, mas na verdade, com suas próprias mãos, haviam se tornado os arquitetos de um futuro desastre. Aquele muro de concreto não estava marcado como um perigo em nenhum mapa, em nenhum manual de piloto. Ele estava simplesmente lá. Silenciosamente, com uma calma fria, esperando por sua vítima há anos. E essa vítima, agora, com todos os seus sonhos e esperanças, aproximava-se dele vinda do céu. O piloto deu o comando de pouso. Trem de pouso baixando. As rodas traseiras saíram de seus compartimentos sem problemas e travaram no lugar. Mas o trem de pouso dianteiro. Ele não baixou. Uma pequena luz vermelha no cockpit deu a notícia fatal que mudaria o destino de toda a cabine. O trem de pouso dianteiro não estava baixando. Isso não era apenas uma falha técnica. Era o momento em que o último imortal elo da corrente de erros iniciada anos antes se rompeu. Era o momento em que o desrespeito à memória das vítimas, a irresponsabilidade e a arrogância se materializavam em concreto e aço diante deles. Ninguém estava gritando ainda. Ninguém estava ciente do horror que se aproximava. Mas o nariz do avião descia implacavelmente em direção àquele concreto frio que em breve se tornaria seu túmulo. Aquela pequena luz vermelha no cockpit não era apenas um aviso. Era uma linha sangrenta traçada sob a última frase no livro da vida de centenas de pessoas. Aquela luz cortou subitamente o zumbido monótono dos motores, fez com que gotas de suor frio brotassem na testa dos pilotos experientes e congelou anos de experiência em um instante. O trem de pouso dianteiro não baixava. Esta simples frase de 4 palavras significava encarar a face mais sombria da realidade. Os pilotos se entreolharam por um momento. A expressão em seus olhos carregava um significado muito mais profundo do que as palavras poderiam transmitir: medo, incredulidade e a determinação de lutar. Imediatamente, os procedimentos começaram. Eles abandonaram o sistema automático e passaram para o controle manual. O piloto, com toda a sua força, tentou abrir o trem de pouso manualmente, mas o aço resistia ao aço. Como se uma mão invisível impedisse aquelas rodas de se libertarem. Talvez este fosse um grito tardio daquela infeliz colisão com pássaros em 2022. Era a vingança do mecanismo, reparado às pressas e superficialmente, no momento mais crítico. Após as tentativas frustradas, passaram para o plano B, sacudir o avião para tentar deslocar o trem de pouso. O piloto fez uma manobra brusca nos céus de Muan. O avião gigante, como uma águia ferida, inclinou-se subitamente para a direita. Este movimento súbito e inesperado cortou como uma faca aquele momento de espera silenciosa dentro da cabine. Uma leve vibração deu lugar a um forte solavanco. Os corpos dos passageiros foram pressionados contra os cintos. Xícaras de café caíram e se espatifaram. Uma breve onda de pânico varreu todo o salão. As pessoas começaram a se olhar com olhares interrogativos e a olhar para fora pela janela. O que estava acontecendo? Isso não fazia parte de um pouso normal. E então veio aquela voz. A voz do capitão. A calma artificial em sua voz não era suficiente para esconder a grande tempestade por trás da cortina. Senhores passageiros, devido a uma pequena falha técnica. Falha técnica. Essas duas palavras causaram uma explosão instantânea na mente de centenas de pessoas suspensas no ar. A esperança lentamente deu lugar à dúvida, e a dúvida, a um medo. As comissárias de bordo moviam-se pelo corredor, tentando acalmar as pessoas, mas suas mãos trêmulas e rostos pálidos mostravam claramente a gravidade da situação. Ninguém mais pensava nas férias que os aguardavam ou no momento em que se reuniriam com seus entes queridos. Havia apenas uma pergunta em suas mentes: vamos sobreviver? O piloto havia declarado emergência à torre. Ele pediu para fazer uma passagem em baixa altitude sobre a pista para que os técnicos em terra pudessem verificar visualmente a condição do trem de pouso. Esta era a última esperança. O avião desceu novamente. Desta vez, voava tão baixo que os passageiros podiam ver claramente da janela a pista de pouso,
os caminhões de bombeiros e as ambulâncias que os esperavam. A visão daqueles veículos vermelhos e brancos transformou o medo diretamente em terror. Não havia mais espaço para dúvidas. A situação era trágica. Enquanto o avião sobrevoava a pista, por um instante, aquele muro de concreto também apareceu. Ninguém sabia o que era, porque estava ali. Era como um espectador frio e indiferente, parado à margem do palco. O causador do desastre assistia à sua própria obra da primeira fila. A resposta vinda do solo destruiu os últimos resquícios de esperança. Negativo. O trem de pouso dianteiro não baixou, está na posição recolhida. Não havia mais volta. As opções haviam se esgotado. Restava apenas um caminho, um pouso de barriga. O cenário de pesadelo que os pilotos só haviam praticado em simuladores ao longo de suas carreiras era agora a sua realidade. O capitão fez seu último anúncio. Desta vez, não havia vestígio de calma em sua voz. A voz era direta e nítida: preparem-se para um pouso de emergência. Coloquem a cabeça entre as mãos e curvem-se firmemente para se protegerem. Esta ordem ecoou na cabine como uma sentença de morte. Não havia mais sussurros, nem perguntas. Apenas soluços, orações e lábios sussurrando os nomes de seus entes queridos. Alguns se agarravam a seus telefones, tentando escrever últimas mensagens que talvez nunca chegassem. Naquele momento, 176 vidas diferentes, 176 histórias diferentes, uniram-se sob um único medo e um único destino. Eles eram as vítimas de uma guerra na qual eram inocentes. Seus destinos seriam selados não pela habilidade do piloto em poucos minutos, mas por aquele muro de concreto, construído anos antes pela negligência e arrogância de alguns poucos burocratas. O avião fez sua última curva e alinhou-se com a pista. O nariz estava perigosamente inclinado para baixo. A potência dos motores foi reduzida. Aquele pássaro de aço gigante, em seu último voo, como um anjo de asas quebradas, começou a deslizar em direção ao seu túmulo. Os segundos se estendiam como séculos. Todos a bordo prenderam a respiração. Então, ouviu-se um som ensurdecedor, o som terrível e agudo do metal arrastando no concreto. Aquele rangido terrível era o prelúdio de um desastre. No momento em que a fuselagem de metal do avião tocou a pista de concreto a centenas de quilômetros por hora, o tempo pareceu solidificar-se. Para quem olhava pelas janelas, o mundo se transformou num mar de faíscas e chamas. Milhares de pequenos pedaços de metal, arrancados da barriga do avião, espalharam-se na escuridão como estrelas de fogo. O interior da cabine tremia como o epicentro de um terremoto. Cada solavanco tinha uma força que penetrava nos ossos, que fazia o interior de uma pessoa tremer. Ao som ensurdecedor do atrito do metal, misturavam-se os gritos de terror, os sons de mesas e objetos se quebrando. Era uma sinfonia infernal. Por um instante, apenas por alguns segundos, surgiu um vislumbre de esperança de que tudo ficaria bem. Os pilotos, mobilizando toda a sua habilidade e força, tentavam manter o controle, tentando manter aquela enorme ferida massa de metal no centro da pista. O avião deslizou assim por algumas centenas de metros. Talvez eles conseguissem. Talvez este pesadelo terminasse com apenas alguns ossos quebrados e um grande susto. Mas isso era um consolo vazio. A ausência do trem de pouso dianteiro havia desequilibrado completamente o avião. Não era mais um veículo de transporte, mas sim um projétil incontrolável. Apesar de todos os esforços dos pilotos, o nariz do avião começou a desviar lentamente para a esquerda. A força humana foi impotente diante das leis implacáveis da física. E então, ele apareceu. Diante dos olhos dos passageiros que olhavam pelas janelas, aquela massa cinzenta e fria aproximando-se rapidamente deles na escuridão. Aquele muro de concreto. Não era mais um detalhe visto de longe. Era a própria morte se aproximando. O monumento à negligência. A forma materializada de uma decisão errada tomada anos antes, que agora acabaria com a vida de centenas de pessoas. O momento do impacto foi tão súbito e devastador que não pode ser descrito em palavras. Um estrondo ensurdecedor. O som repugnante do metal sendo esmagado e estilhaçado. O nariz do avião, como se fosse um pedaço de papel, bateu no muro e foi esmagado para dentro. A força do impacto foi tão grande que toda a fuselagem do avião se contorceu em um instante, as asas se quebraram e o interior do salão se transformou em uma porta para o inferno. Os assentos foram arrancados do lugar, as pessoas foram atiradas umas sobre as outras. Um clarão de luz branca por um instante e, imediatamente depois,
A escuridão total se instalou. Os gritos foram cortados como uma faca. Tudo aconteceu num piscar de olhos. Se aquele muro tivesse sido construído com material frágil, de acordo com as normas internacionais, o avião o teria atravessado como um obstáculo, talvez sofrendo danos, mas não teria se desintegrado dessa forma. Mas aquela barreira de concreto sólida, de 26 centímetros, em vez de absorver a energia do impacto, devolveu toda aquela energia cinética ao próprio avião como um bumerangue. Isso não foi um acidente. Foi uma execução. Imediatamente após o impacto, veio a explosão. As toneladas de combustível de aviação nos tanques do avião se transformaram instantaneamente em uma bola de fogo. As chamas, subindo de cada ponto da fuselagem destroçada, transformaram a noite em dia. Daquele magnífico pássaro de aço, restou apenas um amontoado de metal disforme, agonizando em chamas. Naquela noite silenciosa do aeroporto, agora só se ouvia o crepitar das chamas e o som das sirenes se aproximando ao longe. Dentro da cabine, reinava um silêncio mortal. Aquele espaço, que poucos minutos antes estava cheio de sons, risos e orações, agora se tornaram um cemitério. Neste momento, é preciso parar e pensar. Na sua opinião, quem foram os verdadeiros culpados desta tragédia? Os pilotos que, naquele último momento, lutaram com suas vidas para conseguir o impossível, ou aqueles que, anos antes, sentados em seus escritórios aquecidos, por causa de alguns números e relatórios, atrelaram o destino de centenas de pessoas a um muro de concreto. Foi apenas um erro ou um crime? Compartilhe suas opiniões nos comentários, porque as verdades esquecidas são o maior perigo. Do meio daquela cena horrível, como resultado de um milagre inacreditável, apenas 2 pessoas conseguiram sair vivas. A sua sobrevivência não foi um raio de esperança. Pelo contrário, foram as testemunhas vivas do horror daquela noite, 2 pessoas que carregariam o trauma daquele momento em suas almas para o resto da vida. Seus olhos viram como a vida de 179 pessoas foi aniquilada em um instante por causa da irresponsabilidade. O aeroporto de Muan deveria ter sido um lugar de reencontros naquela noite. Mas, em vez disso, tornou-se a testemunha silenciosa do desastre mais mortal da história da Coreia do Sul nos últimos 30 anos, uma memória ardente. A tragédia havia terminado, mas a verdadeira história estava apenas começando. Os segredos escondidos dentro da caixa preta e a luta daqueles que tentariam escapar da responsabilidade. Quando a manhã raiou, não foi apenas o sol que surgiu sobre o aeroporto de Muan, mas também um pesado luto. Do inferno de chamas da noite, restou um cemitério de metal ainda fumegante e irreconhecível. Investigadores em trajes de proteção brancos, naquela cena de horror silencioso, caminhavam como se estivessem entre fantasmas, procurando por fragmentos da verdade. Os olhos e ouvidos do mundo inteiro estavam naquelas 2 pequenas caixas laranja que revelariam a causa do desastre, as caixas pretas. Elas eram as últimas testemunhas silenciosas daquele horror. Dias depois, quando as gravações das caixas foram decodificadas, os bastidores da tragédia foram revelados em toda sua nudez. As gravações de voz provaram a calma e o profissionalismo dos pilotos em seus momentos finais. Eles não eram culpados. Pelo contrário, eles também foram vítimas deste sistema. As gravações documentaram cada momento, desde o choque inicial quando o trem de pouso dianteiro não baixou, até o fracasso das tentativas manuais e as tensas conversas finais com a torre. Os pilotos lutaram até o último suspiro. Mas a sua luta não foi apenas contra uma falha técnica. A sua luta foi contra uma cadeia de irresponsabilidades acumuladas ao longo dos anos. À medida que a investigação se aprofundava, os elos desta corrente foram surgindo um a um. Primeiro elo, a colisão com pássaros em 2022 e o reparo superficial que se seguiu. Aquele reparo consistia apenas em um relatório, algumas assinaturas. A fadiga do metal, a fraqueza do mecanismo, foram ignoradas. Segundo elo e causa direta, a falha daquele mesmo mecanismo enfraquecido no momento mais crítico e o não acionamento do trem de pouso dianteiro. Esta foi a centelha técnica que abriu o caminho para o desastre. Mas o último e mais mortal elo que transformou todos esses problemas técnicos em um massacre em massa foi aquele muro de concreto. Quando os investigadores descobriram a recomendação de 1999 e como essa recomendação foi grosseiramente rejeitada em 2003, a verdadeira escala da tragédia foi compreendida. Não foi uma coincidência, um acidente. Foi um resultado previsível e evitável.
A construção daquele muro ali não foi uma medida de segurança, mas uma negligência equivalente a um crime. À medida que essas verdades vieram à tona, a sociedade sul-coreana foi abalada pelo choque e pela raiva. As famílias das 179 pessoas que perderam a vida não se contentaram com as declarações frias e burocráticas do governo e da administração do aeroporto. Elas foram para as ruas, segurando fotos de seus entes queridos. Mães em prantos, pais furiosos, parentes de crianças cujo futuro foi roubado. Eles não exigiam apenas indenização, exigiam justiça. Eles queriam que os verdadeiros culpados desta tragédia, aqueles que permitiram a construção daquele muro de concreto, aqueles que assinaram aqueles relatórios de reparo falsos, fossem punidos. Estes protestos foram como um tapa na cara do sistema que tentava fugir da responsabilidade. O governo, sob pressão pública, tentou culpar alguns funcionários de baixo escalão como bodes expiatórios. Mas o público e as famílias das vítimas estavam cientes desse jogo. Os verdadeiros responsáveis, os altos funcionários que tomaram aquelas decisões anos antes, continuaram a se esconder atrás da lei e da burocracia. Os processos judiciais se arrastaram por anos, mas as sentenças proferidas no final não foram sequer um consolo diante das 179 vidas perdidas. A justiça não foi totalmente feita. Este foi o segundo golpe na alma das famílias das vítimas. Mas essa história não terminou nos tribunais. Permaneceu como uma ferida profunda na memória coletiva da Coreia do Sul. Esta tragédia levou a uma mudança radical nos padrões de segurança da aviação no país. Aquele muro sangrento no aeroporto de Muan foi demolido e, em seu lugar, foram instaladas barreiras frágeis em conformidade com as normas internacionais. Cada nova regra, cada melhoria, foi resultado do grito silencioso das 179 pessoas que perderam a vida naquela noite. Suas mortes não foram em vão. Sua tragédia se transformou em uma lição amarga que salvaria a vida de milhares de pessoas no futuro. Esta história nos mostra como até as tecnologias mais modernas podem ser impotentes diante da irresponsabilidade e da arrogância humanas. Este não é o acidente de um avião, mas de um sistema. É uma prova amarga de quão mortais podem ser os avisos esquecidos e as verdades ignoradas. Se essa história também te fez refletir profundamente, então não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para que nossa voz chegue a mais pessoas. Toque no sininho para que possamos lembrar juntos das histórias esquecidas e aprender com elas. E nunca se esqueça, a verdadeira força é lutar contra o esquecimento das maiores tragédias. Porque cada lição esquecida é semente de um desastre que se repetirá no futuro.